Coro na quarentena. Hoje é sábado, 24 de abril, em Brasília, são 17 horas. Eu sou Gustavo Ascioli. Nossa live normalmente às 11 da manhã. Hoje, para me adaptar à agenda do convidado, estamos fazendo agora à tarde, mas fica aí gravado para todo mundo continuar assistindo durante a semana, como sempre. Ontem foi dia de São Jorge, ainda dá tempo de dar um salve Jorge aqui, alô Cascadura. Não é isso? Lembrando que o Coro na Quarentena é uma iniciativa que já faz um ano de mobilização de artistas, intelectuais, gente da cultura, do pensamento, para fazer essa página coletiva, onde várias pessoas se expressam, usam o espaço para bater papo, para fazer leituras, ensaios, enfim, é uma página de manifestação cultural e artística. E também é uma página de socorro, de tentativa de prestar socorro, né, de mobilização para ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, mais vulneráveis nesse momento de tanta dificuldade. E nesse mês a nossa parceria é com a Frente de Mobilização da Maré, do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Então nós estamos arrecadando fundos, quem quiser contribuir, está aí na descrição da página, através do Simpla, Pix, para prestar socorro, assistência a quem estiver precisando mais lá no Complexo da Maré, através da Frente de Mobilização da Maré. E vou aqui conversar, estou esperando aqui meu convidado chegar. Ele é um historiador, professor de história. Eu o conheci quando eu estava preparando a série O Negro no Futebol Brasileiro para a HBO, uma série que eu fiz o roteiro, dirigi, fiz a pesquisa, enfim, concebi a série baseada no livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. E eu precisava de um historiador para pontuar um século de história. A série tem, né? A série está no ar ainda. A série tem 4 episódios de 1 hora e percorre todo o século XX, né? Desde lá do início, desde lá do século XIX para XX, na verdade, da virada do século, quando o futebol estava começando no Brasil, e vai até os anos 2000, vai até a virada do século XX para XXI. Então, o Daniel Araújo, meu convidado de hoje, foi contando a história do século XX, enquanto eu contava a história dos negros no futebol brasileiro, e ele já está aqui entre nós, e eu já vou convidá-lo para participar da live. Alô, alô, João Velho, tô vendo que você está aí, e eu quero te convidar já agora ao vivo aqui para fazer uma live comigo também, hein? Já está convidado. Todo sábado de manhã, vamos fazer agora em junho. Maio já está todo fechado já. Estou marcando junho. Está convidado, hein? Depois a gente se fala. Deixa eu chamar aqui o Daniel Araújo para se juntar a nós. E também vou já botar aqui minha... Então já estou acompanhando aqui. Alô, rapaz! Tudo bem? Beleza, Daniel? Deixa eu ajeitar aqui a câmera para ficar melhor. Assim, ok. Uma coisa mais tranquila. Vem cá, vocês estão me escutando bem? Tá me escutando bem? Eu estou te escutando bem. Tá ótimo, perfeito. Bom, tem porque Então, estou aqui fazendo uma introdução, contando como a gente conheceu, que eu precisava de um historiador que tivesse a capacidade de contar toda a história do século XX no Brasil, não é? Que não é para qualquer um, não é fácil, né? dei uma ajudada lá, a gente gosta do tema, o tema é legal. Pior que assim, eu estava vendo com a minha namorada quando a gente estava revendo isso na quinta-feira. Na quinta-feira a gente estava vendo de novo, passando por todos os episódios, e ficou muito bom mesmo. Das pessoas, assim. Travou aí, Você fez um trabalho sensacional, porque tem uma característica que eu valorizo muito, que é conseguir dialogar com todos, né? Eu recebi feedback, eu já fui reconhecido por causa do documentário no Maracanã,
Ah, No meio do garoto. jogo, no meio do jogo do Flamengo, o cara parou e falou o seguinte: você é jornalista, né? Eu falei, não. Ele, mas eu já vi você na TV. Eu falei, o documentário, né? Isso, caramba, que legal. E o cara me abraçou naqueles tempos que você conseguia abraçar as pessoas, né? Já Aham. fui parado pelo segurança do colégio em que eu trabalho, o porteiro aqui do meu prédio, né? Então, assim, né, pessoas que jogam futebol comigo, né? Então, assim, o seu trabalho ele conseguiu ter uma penetração muito grande. Então, isso é uma coisa que eu acho fundamental, porque muitas vezes, a gente fica dialogando para os nossos pares, né? E você Ah, conseguiu sim. fazer uma coisa muito abrangente, né? Então, cara, parabéns, Pô, né? E obrigado, em cara. nenhum momento você apela para. Você não apela. Você não faz assim, agora eu vou fazer isso daqui para ficar engraçadinho. Eu vou fazer isso daqui para chamar a atenção. Não, né? Você faz um trabalho com uma qualidade muito grande e que conseguiu atingir muita gente. Eu, eu Pô, que agradeço maravilha. você pelo convite, né? É ao contrário, eu agradeço você pelo convite. Imagina, E, imagina. né? E foi um encontro, né, Daniel? Eu tava, assim, a gente teve uma interação muito rápida, assim, né, de se entender, de dialogar fácil, né? E daí eu brinquei com você no WhatsApp agora essa semana, porque quando a gente se conhece, a gente não pergunta, você é de onde e tal, mas agora que eu descobri fazendo a pesquisa sobre você, que nós somos conterrâneos, pô, daí explicou tudo. Exatamente, eu abaixar um pouco aqui. Exatamente, né? A gente descobriu que temos uma origem no glorioso bairro do Meyer, né? Enfim, E quem é do Bobeia não Bobeia, né? Eu botei lá na exatamente. propaganda, o historiador que não Bobeia, pô. Cara, peraí, agora eu acho que eu acerto. Deixa eu ver. Pronto, agora eu acertei. Agora ficou bom. Agora eu consegui acertar. Quem é do Meyer não É, bobeia, exatamente. Eu morava, nascido e criado ali no Aquidabã e aí depois Rua Maranhão, no Meyer ali, pô, né? Tá entre as duas ruas. meus pais moram ali na Visconde de Toné, que é entre a Carolina Santos e a Zé Veríssimo, né? Exato, é ali do lado, né? É Do ali do lado. lado. Eu fazia o IBEU ali, cara. Eu fazia o IBEU pertinho ali, né? Você Então, jogou bola ali no quartel daqui da Ban? joguei a escola do Júlio César Urigelli. O Júlio, Meu irmão tem essa escolinha aí, pô. na minha época, o Júlio César Urigelli é que comandava aquela escolinha ali do campão do Exército ali. Exatamente. Acho que É, hoje não tem nem mais aquele campo do. Acho que o Exército vendeu aquela. Não? vendeu. Vendeu, né? E Vendeu, aquilo é o vendeu, quê? vendeu. É o que Virou hoje? condomínio. Acho que Ah, virou é? condomínio. É. Não tinha. Ali tinha. Eu sempre tinha. Eles abriam para. Como é que é? Festa junina e tudo mais. Eu não sabia que o É, Exército tinha vendido aquilo ali, não. Eu vendeu, passei por ali e faturou um fiquei pouquinho. sabendo. E aí depois, quando eu fiz. Eu já tive um blog com algumas entrevistas com ex-jogadores do Flamengo e tudo mais. E ele falou muito bem dali. Né? Porque ele morava, parece, não sei se mora ou morava, também no Meyer. Ele morava no famoso Espigão, né? No Meyer. Ah, sim. Então era uma coisa próxima para ele. Ele falou que foi muito importante numa época que não tinha muito. Hoje em dia eles têm o Master do Flamengo, que joga para um lado, para o outro. O Flamengo tem aquelas escolinhas oficiais que eles fazem oficina. Então, para esses jogadores, isso é uma boa fonte de renda. Mas naquela época não tinha nada disso, era uma bagunça total. O Flamengo não tinha essa É verdade. institucionalização que tem hoje, e aquela escolinha foi muito importante para ele. O Exército abriu as portas. Eu lembro dele falando muito bem do Exército, porque o Exército abriu as portas para ele poder, né, fazer alguma coisa. E ele foi um cara que ele marcou muito pela habilidade dele, mas ele parou muito cedo porque ele se machucou, né? Então ele é daquela época que ele não ganhou dinheiro com futebol, na Não, verdade, né? Não ficou não, rico, não nada exatamente. É disso, um né? cara que tinha que correr Ah, atrás e tudo mais. E aí depois ele colou com um Adílio, e aí, porque eles eram amigos de criança, né? A história deles é bem interessante, sim, que ele sim. conta no documentário, né? O Adílio conta. Eu pulava o muro para jogar futebol no Flamengo e tudo mais. E aí eles têm essa história desde garoto e depois eles começaram a trabalhar juntos. Né? É. Agora eles estão sempre juntos. Agora, Daniel, vamos falar de você. Como é que surgiu a tua paixão? Quando surgiu a tua paixão pela história? Como é que você decidiu que ia ser professor de história? Como é que essa história é tua? Isso é muito interessante, porque assim, o que eu mais gostava era história mesmo no colégio, né?
Mas, assim, eu sempre dividi a minha paixão. Assim, gostava de história, porque era a coisa que eu me dava bem, era a aula que eu prestava atenção, era a hora que as provas que eu me dava melhor. Mas a minha paixão pelo futebol era muito grande, né? Então, quando você era moleque, você, por exemplo, eu era garoto, meu sonho era trabalhar com futebol de alguma forma. Né? Só que eu não tinha habilidade suficiente, eu não tenho habilidade suficiente para ser jogador de futebol. Né? Então, quando eu estava no ensino médio, uma das coisas que eu queria, assim, meu objetivo quando eu entrei, era ser jornalista esportivo. Né? Eu queria ser o Elcio Venâncio. Você lembra do Elcio Venâncio? Aquele que era o mais querido do Brasil. Eu queria ser o Elcio Venâncio. Eu dizia para minha mãe, olha, ganhar dinheiro para seguir o Flamengo, o Brasil inteiro e o mundo inteiro, pô, isso é fácil, eu quero isso mole. Mas em algum momento ali, no terceiro ano, eu tive professores de história que me inspiraram muito, né? Tive a Sônia Vanderlei, e o Luiz Antônio Simas lá no curso PH, e eu tive... É muito engraçado isso, né? Como tem algumas coisas que acontecem e eu lembro de ler um texto do Daniel Arão Reis Filho, que depois foi ser meu orientador na faculdade, né? Daniel Arão Reis Filho, que participou do sequestro do embaixador norte-americano, é um dos maiores especialistas em revoluções russas aqui no Brasil, enfim. E eu li um texto dele sobre revoluções russas, e a minha professora no terceiro ano, que era a Sônia Vanderlei, falou muito bem do Daniel Arão. E aí eu lembro que eu falei assim, cara, você pode ser professor de história e pode deixar alguma marca e pode ser feliz. Eu falei, é isso que eu quero. Foi no terceiro ano que eu peitei essa decisão, entendeu? Porque você tinha muito, até hoje, né? Ser professor traz uma marca, né? Você fala, eu vou ser professor. Ih, vai ser pobre. Ih, vai morrer de fome. Então, assumir isso é uma coisa bem complicada, né? Eu lembro que meu pai chegou e falou para mim, você é tão inteligente, você pode fazer direito. Né? Então, mas aí foi esse texto do Daniel Arão. Eu lembro exatamente onde eu estava, sabe, qual era o texto. Eu falei, é esse texto que... Falei, a partir dali eu resolvi ser professor de história, fui fazer faculdade de história. Né? Num primeiro momento eu queria estudar América Latina, e eu tinha na minha cabeça que a Revolução Mexicana era o maior evento do século XX, eu era apaixonado pela Revolução Mexicana. Aí, na faculdade, eu comecei a entrar em contato com história da África. Então, durante muito tempo, eu estudei a intervenção cubana na Guerra de Independência, na verdade, na Guerra de Independência, mais a chegada do MPLA no poder, né? Em 1975, sim. Que é a chamada Operação Carlota. Então, durante muito tempo, o Marcelo Bittencourt, o Daniel... Né? Tem até um livro, né, mais ou menos, um esboço de um livro aí para sair. E lá para 2008, 2009, eu resolvi juntar as duas paixões, né? Seria estudar futebol e com história, algo mais oficial. E aí eu faço mestrado com o tema sobre a relação entre a ditadura civil-militar de 64 a 1985 e a criação do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, ali eu junto os dois temas. Então, mas por que você resolveu quebrar de novo para o futebol e para a ditadura do Brasil? Como é que foi essa quebrada aí? Quebrada foi pensar em temas que eu realmente gostasse, né? Porque tem muito isso, assim, Angola, eu amava Angola, mas eu pensava, tem algo que eu goste mais? Tem, futebol. Então, por que não fazer futebol e história? Que legal trabalhar com futebol e história. E, vamos lembrar, eu tenho uma amiga minha, que ontem eu estava com ela, que já seguia esse caminho, né? Que é a Gisela Moura. Né? Ela tem um livro chamado O Rio Corre para o Maracanã, sobre a construção do Maracanã e o trabalhismo em 1950. Né? Como a construção do Maracanã, a final de 1950, se insere no imaginário trabalhista varguista daqueles tempos. Então, eu já tinha amigos que trabalhavam nessa área
E claro que eles, né, me influenciaram muito para falar assim, pô, eu também quero, né, seguir essa coisa. Pô, que legal, imagina, ficar 2 anos estudando, né, a relação entre política, futebol, que, né, futebol é muito mais do que futebol, né? É o que a gente fala e que você mostrou no documentário, é muito mais do que futebol. E você poder fazer isso e mostrar isso para as pessoas e trabalhar em cima é maravilhoso. Para o Brasil principalmente, né, Daniel? Porque assim, a gente construiu a nossa imagem em torno do futebol, né? Ele estava em momento chave, né? Ele estava nesse momento aí do Brasil, que foi criado ali no contexto do governo Vargas, né, da ditadura Vargas, no finalzinho ali, né? Eu sempre gosto de dizer que ali... 50, ele estava no contexto ali do Sul-Americano de 19 também, que era um momento importante também, né? O futebol foi sempre casando com a história do Brasil, né? De lembrar que assim, o governo Vargas ele é um segundo grande momento em termos de construção de um projeto nacional, de construção de uma visão sobre o Brasil aqui e lá fora, de um projeto cultural, né, capitaneado pelo Estado, né? Eu acho que a gente tem um primeiro momento ali entre final da regência e segundo reinado, né? Quando você tem a criação do Colégio Pedro II em 1837, do IHGB em 1838, e o IHGB formando aquela ação, aquela geração de poetas românticos, né? E o Brasil idealizando o índio, aquela coisa toda, né? Eu acho que você tem esse primeiro momento. E no Vargas, na década de 30, sem dúvida nenhuma, né, com o Ministério Capanema, né, o DIP, você tem esse momento, e nesse momento o futebol é muito interessante, né? Porque você Desculpa, mas nesse primeiro momento que você está falando, ainda tem Guerra do Paraguai e criação do Exército, né? Isso. Não, a Guerra do Paraguai é posterior, né? Então você primeiro tem aquela primeira geração de poetas românticos, o índio como herói nacional, a construção do Brasil, um Brasil idealizado, né? E aí a Guerra do Paraguai ela é muito importante porque ela fortalece o nacionalismo que surge naquele momento com o nós contra eles. A Guerra do Paraguai é muito importante nesse momento, e aí você tem toda aquela construção, né, dos quadros do Pedro Américo, do Vitor Meirelles, da Batalha do Riachuelo, né, do próprio quadro Independência ou Morte, que ano que vem, né, o pessoal vai falar muito sobre isso, né, do bicentenário da independência do Brasil. Então, assim, esse momento é o primeiro momento em que o Estado brasileiro se preocupa em criar uma cultura nacional, uma imagem sobre o Brasil. É o primeiro momento, né? E eu acho que o Vargas retoma isso e vai se aproveitar muito do contexto, né? É um contexto em que você tem, né, o rádio ganhando uma capilaridade no Brasil muito grande, né? Aquele projeto da Rádio Nacional, da radiodifusão, isso é muito interessante, né? Vamos lembrar que no mundo você tem estados que fazem a mesma coisa, né? Vamos lembrar do diálogo, né, que o governo varguista tem, né, não só com os fascistas europeus, mas também com os Estados Unidos, né? Enfim, mas ele se aproveita daquilo, né? Tem muita coisa tem muita peça de propaganda do Vargas que você fala, é igual a do Mussolini, ou é igual a do Stalin, né? É um momento que você tem isso. E o rádio como um veículo estatizado também, né? Com BBC, RAI, né? Rádio Nacional. A Rádio Nacional foi estatizada aqui. Exatamente. Refletindo uma coisa que já acontecia lá fora. Então é isso que eu falo, que tem esse diálogo que eu acho bem legal. E o futebol foi muito importante, né? Porque o Vargas não espera. O futebol cai no colo do Vargas, né? Eu sempre gosto de falar isso. O futebol cai no colo do Vargas. O Vargas não e o samba também, né? E o samba. Né? O Vargas não esperava a reação que a reação popular diante do sucesso. Foi um sucesso, terceiro lugar, ele foi um sucesso com o Artilheiro. O sucesso da seleção brasileira em 1938. Né? Ele nem gostava de futebol, né? Ele não dava atenção, né? Ele não gostava de futebol. Ele era um homem da elite, né? Ele jogava gol, né? Era outra coisa. E também, e aí vamos lembrar de um trabalho sensacional do Renato Coutinho, que ele fala sobre o Flamengo.
como o Flamengo abraça o discurso nacionalista, abraça o discurso varguista e se lança como um time popular nesse momento. Né? É nessa época. Então você vai ter essa popularização do Flamengo nesse momento. Né? Então, é bem... E ganha, é o momento que o Flamengo monta aquele time com o Leônidas, Domingos, Fausto, o irmão do Fausto, que eu esqueci agora o nome, não, irmão do Fausto não, irmão do Domingos. O irmão do Domingos, que eu esqueci o nome, né? Monta um time quase todo de negros, né? E o Vargas também deu um presentinho pro Flamengo, né? Porque o terreno da Gávea foi presente do Vargas, né? Do Vargas através do governo estadual, né? Porque é o governo estadual que cede, mas naquela época, né, o Vargas que é o tentáculo do varguismo, sem dúvida nenhuma. Né? E vamos lembrar que o Flamengo naquela época estava quase para quebrar. O Flamengo estava quase para quebrar. Né? O Flamengo estava numa situação econômica delicadíssima. O Flamengo estava mal dentro e fora do campo. E aí o Padilha, que é o grande presidente, né? O Padilha ele faz essa virada do Flamengo para o trabalhismo nacionalista. Né? Tem um livro muito bom sobre isso. Eu estou tentando aqui ler, porque tá lá na sala. Né? Porque é o livro do Renato Coutinho, cara, que é muito bom. É um historiador, sabe, de mão cheia, né? Que fiz grupos de pesquisa com ele lá no FRJ. E ele fala sobre essa ligação entre Flamengo e Nacional, trabalhismo varguista. Mas é isso, né? Então, é um momento interessantíssimo para essa ligação entre política e futebol. Né? Assim, porque o fenômeno do futebol brasileiro em si, a gente não consegue explicar, ninguém vai explicar, né? Por que o Brasil desenvolveu esse jogo, né? O Romário até diz que quem inventou o futebol foi a gente, né? Os ingleses, eles inventaram um troço parecido. E que, inclusive, na minha opinião, os europeus aprenderam com a gente a jogar bola depois. Hoje, o que a gente vê na Europa, já é uma consequência do que eles viram os sul-americanos fazendo. Porque a gente tem que lembrar também que os uruguaios e os argentinos também inventaram um jogo, né? Eu sempre gosto de lembrar o seguinte: às vezes a gente tem uma arrogância brasileira que é muito grande. Vamos lembrar que, por exemplo, a seleção da Itália, campeã em 1934, tem muito argentino. Tem argentino, tem uruguaio, tem, né, aqueles regressados italianos que formam. Na verdade, a seleção da Itália, campeã em 34 e 38, é uma seleção mundial, né? Porque os italianos trouxeram de volta vários jogadores que faziam sucesso na Argentina, no Brasil, no Uruguai, pro projeto político do Benito Mussolini, né? Isso aí também dá pano para manga. Mas, assim, eles também foram muito importantes. Vamos lembrar uma coisa, né? No início do século XX, eles jogavam mais do que a gente. Né? Tudo bem que nós éramos desorganizados, não tínhamos uma federação, mas eles jogavam mais do que a gente. Né? Então, isso não vamos esquecer, não vamos esquecer. Você tem a Celeste Olímpica, que foi né? Celeste, a seleção uruguaia que foi bicampeã do mundo. Né? A gente não pode deixar isso de fora. A Argentina também tinha uma excelente seleção. Perdíamos muito mais do que ganhávamos nos confrontos com eles. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que lembrar também, porque às vezes a gente tem muito essa coisa de nós criamos o futebol. Opa, peraí, calma. Tem uma contribuição muito grande deles lá. Né? E vamos lembrar que, como o Fausto, vários jogadores nossos foram jogar lá também, né? Foram jogar no Uruguai, foram jogar na Argentina, porque lá aceitava-se o profissionalismo. Né? Então, isso também é legal, essa troca aqui. Lembrar. Não é só a gente, né? A gente está ali numa comunidade, a gente dialoga com os nossos vizinhos sul-americanos e a gente pode dizer que isso foi muito importante também. Sim. Mas eu estava pensando assim, nesse casamento nosso de identidade nacional através do futebol, dessa construção, né? Desse peso que o futebol tem na construção da nossa autoimagem, como agora também o nosso futebol tá sem cara, sem identidade, e o Brasil também tá sem cara, sem identidade, né? Como o Brasil vai sempre meio que andando em paralelo. Eu sei que os historiadores têm resistência em fazer esses paralelos, mas quando a gente eu fiz a série da Copa do Mundo, né?
Eu fiz a série da seleção brasileira, né? Da história da seleção brasileira. Antes da série do Negro Futebol Brasileiro. Que eram 10 episódios de 1 hora. Mas é incrível também como você vai vendo a história das Copas, parece que tem um paralelo com a situação política do Brasil, com o estado de espírito do Brasil e o que acontece em campo, assim, né? Às vezes não tem, mas às vezes tem, sei lá. Então, eu como historiador, eu sempre faço isso, assim, né, quando a gente faz essa relação entre a seleção brasileira e o contexto político aqui, não necessariamente, porque, por exemplo, em 1962 o Brasil foi campeão, né, do mundo. Sim. E aqui era uma bagunça. A gente tinha um momento a gente, parlamentarismo, né? Só em 1962 nós tivemos, vamos botar aqui, foi 62, foi. Em 1962 a gente teve 3 primeiros ministros, né? Começou com o Tancredo Neves, depois foi o Brochado da Rocha, depois o Hermes Lima. Então isso era uma bagunça institucional. E mesmo assim a gente foi campeão do mundo. Então 62 é o marco do que eu falo o seguinte, olha 62 para você ver que, né? Mas 66 refletiu essa bagunça, entendeu? Em 66 a bagunça estava lá. Concordo. Né? Concordo. Que a gente pode dizer que a ditadura civil-militar ainda não tinha se estruturado e que isso refletia. E que vai ser interessante, né? Porque depois eles vão aprender com a bagunça de 66 para fazer uma seleção completamente militarizada e estruturada em 1970. Concordo com você. Concordo que você pode chegar. Eu estou aqui chutando, tá? Mas chutando não, né? Não tô fazendo uma aula organizada, mas, por exemplo, você pode falar que em 78, né, que a derrota na Argentina é um reflexo de tempos de uma abertura, né, de um regime militar já, digamos assim, em frangalhos. Você pode falar isso, 1982. Mas eu acho que às vezes a gente. Por exemplo, 74, 78. Eu nem analiso muito, principalmente 78, eu vejo mais, e 90 também, por exemplo, eu vejo mais pelo aspecto assim do Brasil ter perdido, como agora está acontecendo também, tá? O Brasil perder assim, a autoconfiança, a autorreferência, começar a tentar olhar para fora, no caso em 78, por exemplo, a olhar para o futebol de fora, para ver se achava as soluções fora de si mesmo, entendeu? De se achar ultrapassado, de se achar sei lá o quê. Agora é pior ainda, porque agora a gente não sabe mais nada, né, da gente mesmo, eu acho. Cada vez que você lê, cada vez que você se informa, você fica mais desesperançoso, né? É incrível, mas enfim. Mas eu entendo o que você falou, eu entendo, concordo com você. O Guardiola fala muito isso, né? O Guardiola, quando a gente fica encantado com aquele futebol do Guardiola, ele fala, olha, eu faço o que vocês fizeram lá atrás, né? O Guardiola gosta de falar isso. Ele deixa bem claro, né? E você vê o futebol de alguns jogadores que estão lá fora, e você fala, meu Deus, isso é brasileiro? Esse cara é brasileiro? Não é brasileiro, né? Alguns jogadores... Porque o cara não é mais cintura dura, entendeu? O cara não é mais cintura dura. Não. O futebol europeu antigamente... Rapaz, você vê o De Bruyne jogando, você cai por terra qualquer coisa de que o europeu é de cintura dura. Pelo amor de Deus. O De Bruyne joga de terno. Né? Então, né? Quando os caras começam com essa coisa, assim, não, o europeu é cintura dura, o europeu, opa, para. Não está vendo futebol. Está desatualizado aí 20, 30 anos. Para. Né? Enfim, concordo. Não, antigamente, os europeus, quando recebiam a bola de costas para o adversário, era impossível um europeu dominar a bola e girar. Ele sempre dava a bola para quem estava de frente, né? Para o cara resolver a parada. Exatamente. Entendeu? Né? Agora já mudou, porque o brasileiro gosta de ficar com a bola, né? Esse detalhe, né? Tem esse individualismo também, né? E aí você pode, né? Lembra que você tem essa ideia, o brasileiro gosta de ficar com a bola. Mas a maior parte dos técnicos brasileiros hoje rejeitam a bola, né? Eu acho que isso também, né? Isso deu metástase. Os nossos, aqui o futebol, né, dá a bola para eles e a gente joga no contra-ataque, faz um gol, fica lá se defendendo. Isso não é futebol brasileiro. Eu sempre
critico isso, mas enfim. Né? O Abel recentemente falou isso, né? Que ficar com a bola é um problema. Não falou que o gol é um detalhe? O Parreira falou isso, né? O gol é um detalhe, né? Mesmo, como é que o gol é um detalhe, né? Mas enfim, tem isso. Agora, vou voltar para a história um pouquinho, Daniel, porque assim, eu me apaixonei pela história, eu sempre gostei de história, mas eu me apaixonei mesmo, assim, de virar leitor de história tal, depois que eu saí da escola. Entende? Depois que eu saí da faculdade, inclusive, é que eu virei um grande leitor e estudioso de história. Quando eu fiquei livre para fazer o que eu queria da minha vida. Entendeu? Isso é uma coisa. E daí, quando eu comecei a estudar mesmo história já adulto e tal, eu ficava olhando assim e falava assim, caramba, eu tenho certeza que eu vi isso na escola, ou que eu vi alguma coisa disso na escola, e parece que a gente não lembra de nada, entendeu? Parece que a gente fica lá na escola vendo as coisas e depois aquilo some, parece que é tudo redescoberto depois ou não, né? Depende do interesse da pessoa. Eu queria falar com você sobre o ensino de história, assim, por que parece que a gente retém pouco do que a gente aprende na escola? Porque você tem... Quando você está, por exemplo, quando eu estou trabalhando no colégio, eu tenho um programa a cumprir. Eu tenho metas a serem alcançadas, né? Então isso, de certa forma, te engessa, né? Isso te engessa. E, às vezes, você tem pouco espaço para sair daquela caixinha que te oferecem. De vez em quando isso acontece e é muito legal, Gustavo. Assim, eu trabalho no mesmo lugar há 21 anos e assim, nunca sofri censura. E eu tenho espaço, muitas vezes, para poder trabalhar outros temas. Né? E falo, funciona muito mais. Eu acho que os alunos retêm muito mais quando a gente faz isso que você está sugerindo. Vamos trabalhar, usar alguma coisa, né? Por exemplo, essa semana eu ousei, né? Discutir, a aula era de iluminismo, né? Montesquieu, divisão dos três poderes, e aí fui falar das sessões do STF que estão, né, balizando a vida dos brasileiros há 2 semanas. Funcionou, porque os alunos escutavam, né? Turma, como é que é? Primeira turma, segunda turma, plenário, STF, e os caras não conseguiam entender nada daquilo. Então, quando eu peguei lá Barão de Montesquieu, divisão dos três poderes, e trouxe para as discussões do STF e o que eles estavam escutando, eles amaram. Né? E aí a gente ficou horas discutindo aquilo ali. Mas, até que ponto eu tenho um limite para fazer isso, né? Porque eu tenho um programa a cumprir. Eles têm que fazer o trabalho, eles têm que fazer... Então, tem isso, entendeu? Mas, assim, eu acho que os programas da escola são muito engessados e isso faz com que muitos alunos não tenham interesse, né, em buscar algo, né, por fora, ter a liberdade. Quando você tem essa liberdade de falar, peraí, eu gosto disso, peraí, eu gosto daquilo, fica melhor. É mais ou menos o que acontece comigo na faculdade de História. Na faculdade de História, pelo menos na UF, o programa da UF, nos 2 primeiros anos você é obrigado a fazer história antiga, história medieval, história moderna, agora você vai fazer... Depois que você pode escolher o seu eixo, né, e o teu eixo temático, se seria, né, história cultural, história política ou história econômica, e o eixo cronológico, se é história antiga, história medieval, história moderna ou história contemporânea, fica muito mais legal. Fica muito legal. Aí a faculdade começa a ficar gostosa, porque você vai pegando aquela sua área de interesse, né? Então, acho que isso também tem relação com o que você falou. Né? Quando você saiu do colégio, você saiu das caixinhas que os professores apresentavam para você e você foi atrás do seu interesse. Né? Então, e aí você chegou lá essa divisão da história, ela também cria uma ilusão, acho que cria uma ilusão em quase todo mundo, assim, uma ilusão não, um erro de referência, que parece que as coisas são estanques, assim, né? Parece que a Idade Média acaba, daí começa o Renascimento, né? Parece que a República Velha acaba, parece que o Império acaba e começa a República, né? Mas eu sempre falo isso para os... Por exemplo, nesse primeiro bimestre, né, eu tenho uma turma de primeiro ano, que aí eu tenho que falar da transição da Idade Moderna para da Idade Média para a Idade Moderna.
E os alunos ficam querendo saber quando começou. Aí eu vou falar, olha só, a data que se convenciona é 1453. Mas não tem um dia que fala assim, ó, puta, olha, hoje começou a Idade Moderna. Não, não é assim. A vida não é assim. Mas os Luciano, eu ouvi ali o Luciano Cavalcante que entrou, né, gente boa demais, também dei aula para ele no Clio, né? Falei, Luciano. Mas assim, os alunos também têm uma necessidade de ver a data, né? Os alunos têm essa necessidade. A data é tal, eles gostam disso, acho que dá segurança. Mas que nem Revolução Industrial. Quando foi que aconteceu a Revolução Industrial? Eu faço questão de colocar no quadro segunda metade do século XVIII. E tem muito aluno que se incomoda com segunda metade do século XVIII, porque ele quer uma data, né? E é isso, é um processo, né? São processos, né? Vamos lembrar da transição da monarquia para a república aqui no Brasil, né? Nós temos uma república cujo dos principais personagens é o Barão do Rio Branco. Sim, sim, Os sim. resquícios dos tempos monárquicos, né? O nosso primeiro embaixador em Washington foi o Joaquim Nabuco, um dos monarquistas de carteirinha, filho do senador Nabuco. Claro. Claro. E na passagem da ditadura militar para a democracia, os personagens todos continuaram no jogo, né? Não tem? O presidente do Brasil era arenista de carteirinha. Era o presidente da arena, né? O José Sarney só foi romper com a ditadura civil-militar aos 44 do segundo tempo, porque ele não concordava com a indicação do Paulo Maluf pelos militares. Vamos lembrar disso, né? Eu sempre gosto, assim, eu gosto de lembrar, assim, o projeto da abertura lenta, gradual e segura deu certo, né? Porque eles colocaram, eles deram o poder para um deles, que era o Sarney, né? E porque a ditadura era civil-militar, né? A ditadura não era militar, era civil-militar. Essa é uma defesa minha, né? Tem muita gente que não concorda com isso. Mesmo? Existem várias discussões, né? Vamos lembrar, existem discussões sobre se foi golpe ou se não foi golpe, né? Sim. Que tipo de golpe que foi, né? Então, por exemplo, você tem gente que fala que os militares defendem que foi uma revolução em 64, né? Tem muita gente que fala que foi um contragolpe, né? Então, do lado de lá. Sim. Tem gente que fala que foi uma ditadura militar, tem gente que fala um golpe militar, né? Eu gosto de usar que foi um golpe civil-militar, beleza. Tem gente que diz que foi ditadura só de 68 a 74, né? 76, sei lá. Quem é o capitão desse barco, que é um barco que eu acho furado, é o senhor Marco Antônio Villa, né? Que ele fala que só existe ditadura militar com o AI-5. E eu quero mostrar para ele que tem gente que já era torturada. O Gregório Bezerra foi torturado, ficou de cueca nas ruas de Recife em 1964, que dali era um regime democrático. Ele fala que é um regime... Mas o Glauber fez o Terra em Transe em 66, por exemplo, entendeu? O Glauber fez o Terra em Transe em 66 e sem censura, fez normalmente. Eu prefiro o que o Gaspari fala, que é o ditador. E eu li o Gaspari, tá? Eu não fiz que nem o Pedro Bial, que não leu e saiu falando besteira. Eu li o Gaspari. Eu prefiro aquela ideia de uma ditadura envergonhada. Tá? Eu acho que ele foi perfeito ali. É uma metáfora sensacional. É uma ditadura envergonhada. Você tinha uma ditadura, mas que não queria se passar como ditadura. Queria se vestir como uma democracia, para referendar a ideia de que foi uma revolução democrática, né? Então isso passa o Glauber, passam algumas coisas, e quando começa a passar demais, os militares, freiam, né? Eu prefiro isso, do que dizer que não foi uma ditadura, tá? Também tem muita gente boa, e um dos meus ídolos, o Daniel Arão Reis Filho, que fala que a ditadura vai até 79, tá? Sim. Porque ele está junto com o Marco Antônio Villa, eles acreditam que o acordo ali da lei da anistia, né, tira esse caráter ditatorial do regime. Eu não concordo. Mas, enfim, há várias explicações. Né? Nesse aspecto aí,
eu tenho uma dúvida que eu nunca consegui parar para pesquisar, porque não é minha área também, eu não vou ficar pesquisando certas coisas. Pode fazer Mas um bom documentário sobre isso, né, Mandinho? Mas uma dúvida que eu tenho desse período é a seguinte: se o governo, na época da ditadura, precisou de votos do MDB para aprovar alguma coisa, entendeu? Porque se precisou negociar com o MDB, daí já não era ditadura, entendeu o que eu tô querendo dizer? A Alessandra Carvalho, professora da UFRJ, ela trabalha no CAP, ela tem uma dissertação uma tese de doutorado muito boa sobre isso. Ela fala sobre as origens políticos do MDB e políticos da Arena. A gente tem uma noção muito estanque de que o MDB é oposição e a Arena é situação. E muitas vezes isso é fluido. Né? Uhum. Tipo, vou trazer para os nossos dias de hoje. A Tabata Amaral vota com a bancada do PDT? Não. Muitas vezes ela não vota com a orientação da bancada do PDT. Por que você acha que todo mundo do MDB fazia uma política de oposição à ditadura e não compunha com a ditadura? Sim. Então, por isso que eu falei assim, por isso que eu falei negociar, entendeu? Se a ditadura conseguia passar o carro com a Arena, entendeu? Só com os votos da Arena e pá, tudo bem. Agora, se tinha que negociar a lei, daí é diferente, não? Para você, não, mas o que eu quero passar para você é que nem sempre a Arena é situação e nem sempre o MDB é oposição. Essas coisas é muito mais complexo. Porque, por exemplo, você está no interior do Pará. Eu tenho. O Gustavo é o meu maior inimigo político. Eu amo a ditadura, mas o Gustavo está na Arena. Então eu vou para o MDB porque eu sou inimigo dele. Não é porque eu sou a favor ou contra a ditadura militar. É porque ali na minha cidade eu quero derrotar o Gustavo. Então eu estou no MDB. E eu amo o Médici, e eu defendo o AI-5, e eu quero a tortura, mas eu estou no MDB porque minha situação local me leva a essa oposição. Então é muito mais complexo do que o que a gente pensa. E essa questão de a ditadura muitas vezes precisava do voto do MDB. Você pode ser um deputado do MDB e votar com a ditadura porque você quer uma obra na sua cidade que leve você à reeleição. Sim. É uma emenda parlamentar. O Bolsonaro não passou agora 33 bilhões de emenda parlamentar para ficar com o Congresso do seu lado? Eu não sei, eu não estou acompanhando, não. Não está acompanhando, mas tem isso, né? A polêmica da vez é o orçamento do ano, né? E quando você pega o orçamento do ano, tem vários 33 bilhões para essas, né? Para a festa dos deputados. Isso acontecia também na ditadura civil militar. Então, assim, e vamos lembrar, quando os militares queriam impor alguma coisa e passar o carro, já que você usou essa expressão, passar o carro por cima do MDB, eles tinham o expediente de fechar o Congresso, ou fazer que nem o Geisel fez, impôs o pacote de abril. Né? O senador biônico, né? O senador biônico, com a figura do senador biônico, aumentando o peso das bancadas do Norte e do Nordeste, porque a Arena era mais forte no Norte e no Nordeste. Né? Ou usando, vamos trazer para o meu lado, vamos fazer uma propaganda do meu livro, ou usando o general Heleno, que era presidente da CBD, para ampliar o Campeonato Brasileiro, né? E o campeonato chegar aos 96 clubes, e daí aquela ideia de onde a Arena vai mal, um time no Nacional, né? Então vamos entrar no teu livro, porque o teu livro já compra essa briga logo de... Você toma uma posição. O Campeonato Brasileiro começou em 71, é isso? Que esses títulos do Palmeiras não valem nada. Gente, isso não tem nem discussão. Isso não há discussão. No dia que você falar para mim que eu tenho que referendar uma medida do Ricardo Teixeira, que comprou os clubes para acabar com o Clube dos 13, eu rasgo meu diploma. Tá? O Palmeiras não é... Não. 8 vezes.
o que aconteceu antes de 1971 pode ser parecido com o Campeonato Brasileiro, pode ter cara de Campeonato Brasileiro, pode ter cheiro de Campeonato Brasileiro. Eu estou fazendo já está vendo que eu estou fazendo uma referência ao Brizola, né? Tem cara de Campeonato Brasileiro, cheiro, mas não é Campeonato Brasileiro. Aquilo não é Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não pode ter sido campeão 2 vezes brasileiro no mesmo ano. Não existe isso, gente. Vamos lá, né? O que aconteceu? Vamos deixar bem claro. O Ricardo Teixeira queria acabar com o Clube dos 13, tá? E aí, dois dirigentes do Santos, um foi esse que saiu aí corrido, o José Carlos Pérez. Eles apresentaram um tal que tem aqui, um tal do dossiê da unificação. E eles apresentaram para a CBF. E o Ricardo Teixeira viu aquilo dali, uma oportunidade de trazer os times para o seu lado. O Botafogo virou bicampeão brasileiro. O Santos, o Pelé, lembra? Tem uma cena patética, que é o Pelé falando, agora eu sou campeão brasileiro. Que assim, com a canetada, o Pelé virou campeão brasileiro. E aí aparece ele exibindo 2 medalhas de campeão, ou 3, não lembro exatamente como é que foi. Outra coisa patética que acontece é em 2010, porque a torcida do Fluminense foi campeão, a torcida do Fluminense gritou tricampeão, sendo que ela tinha gritado em 84, é campeão. Como assim? A torcida do Fluminense ela fez a proeza de gritar é campeão, gritou é tricampeão, mas ela não gritou é bicampeão. Nunca no estádio. Eles nunca tiveram o prazer de gritar é bicampeão no estádio. Por que isso? Foi uma canetada da CBF? Então, não. O Campeonato Brasileiro é de 1971. Tá? Mas, tecnicamente, me explica aí. Tecnicamente, esses campeonatos anteriores, você acha que não podem ser considerados um campeonato brasileiro? Por quê? Não eram vendidos como campeonato brasileiro. Nunca se tratava como campeonato brasileiro. Não eram campeonatos nacionais. Só passa a ser campeonato nacional a partir de 1971. Você tem, e aí no meu livro eu mostro, você tem matérias, né, depois da Copa de 1970, né, de jornalistas do peso de Juca Kfouri, Sérgio Noronha, Armando Nogueira. Por que não tem? O Juca Kfouri não escreveu isso, não. Na época, o Juca Kfouri ainda estava nos bastidores da Editora Abril. Mas, assim, os grandes jornalistas, quem tinha grandes colunas, Odemário Tonguinhó, Sérgio Noronha, no Jornal do Brasil, Armando Nogueira, no Globo, né? E eles falavam, por que não temos um campeonato nacional? Porque somos tricampeões do mundo, mas não temos competência para fazer um campeonato nacional. Essa era a discussão. E o regime pressionado encomendou para o senhor Jarbas Passarinho um estudo para saber da viabilidade da criação do campeonato nacional. Né? Viabilidade logística, inclusive, né, Daniel? Fala. Viabilidade logística, inclusive, né? Exatamente, essa era a grande discussão. Como fazer um campeonato nacional em um país de dimensões continentais? Né? E acaba que o Jarbas Passarinho, através do CND, do Conselho Nacional do Desporto, que era comandado por um militar, e esse militar vai organizar o Campeonato Brasileiro pagando as passagens para os clubes. E sabe qual era a alegação da época? Que os dirigentes poderiam pegar aquele dinheiro e desviar. Então os militares tinham que controlar o orçamento, as passagens, os hotéis e tudo mais. Né? Então, quem fazia isso? Então quem fez isso foi o governo. Foi o governo que foi lá criar um campeonato nacional, porque era interesse do governo promover a integração do Brasil através do futebol, de usar o futebol para fazer essa integração. Agora, o que aconteceu antes, desde 1959, 59 você tinha a Taça do Brasil. Era Taça Brasil. A Taça Brasil é equivalente hoje à Copa do Brasil. Se você quiser fazer uma unificação, Taça Brasil, Copa do Brasil, eu até aceito. Mas você não pode fazer uma unificação unindo alhos e bugalhos, como diriam os mais antigos. Não tem sentido nenhum. Né? O Roberto Gomes Pedrosa parece muito, mas não é. Né? Então, isso é uma coisa que... E eu procuro no meu livro, né, que é a dissertação, trabalhar detalhes sobre isso. E aí eu tenho um capítulo que eu falo da reação dos grandes jornais em 1971 e das grandes revistas
justamente a criação do Campeonato Brasileiro. O Marco Aurélio, que foi meu aluno lá em Brasília, fala, Marco, tudo bem? Ele fala assim, ó, estimular o nacionalismo e desviar a atenção de... Eu não falo que é desviar a atenção, não. Eu acho que você estimula o nacionalismo para... Eram tempos, Marco Aurélio, que o regime ia muito bem, obrigado. Não é? Eram tempos de milagre econômico. É o que a Janaína Cordeiro ela chama de... Não Janaína Pascoal, pelo amor de Deus, né? A moça do censo, não é essa, não. A Janaína Pascoal, a Janaína Cordeiro, né? Ela fala que são os anos de ouro do regime militar. Né? Então, é um momento em que os militares tinham um grande apoio da população e o Campeonato Brasileiro vai ser mais um elemento de legitimação do regime. Então, não vejo muito como aquela ideia. E na onda do Brasil campeão do mundo, né? Sim. Na onda da Copa, né? Na onda da Copa. Beleza, Marco Aurélio? Então, acho que é isso. É manter a onda da Copa. Eu gostei dessa sua expressão, onda da Copa. Surfar na onda da Copa também em 1971 através do Campeonato Brasileiro. Então, Mas aí o título é onde a Arena vai mal, não é isso? Um time no Nacional. Aí é uma coisa mais de propaganda, né? Porque assim, eu vou de 1971, né, até 1979. Sim. Que é quando você tem uma efetiva politização do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque em 1974, você tem a saída do João Avelange, com aqueles problemas lá, né, que nós sabemos, né, da FIFA e tudo mais. Os militares tinham suspeito do João Avelange desviando dinheiro na mini Copa do Mundo, né, o torneio do sexcentenário que aconteceu em 1972. Né? O Acioli Lopes fala do pleno emprego. Quase isso, né? Exato. Prazer. Né? Não, prazer. Ele conta que ele estava se formando nessa época, ele conta que as empresas iam buscar aluno na faculdade, assim, antes de se formar já estava empregado. É porque você, ainda mais na faculdade, né? Você tinha um problema de formação de mão de obra. Você não tinha mão de obra qualificada no Brasil. Então, por isso que eles iam buscar na faculdade mesmo. Né? E foi um momento de explosão do êxito rural, né? Também, né? Sim, né? Então você tinha... se torna um país, é um momento que o Brasil se torna um país efetivamente urbano, né? Na década de 70. Mas enfim, aí voltando lá, que senão a gente desvia. Então em 1974 os militares vão colocar um militar no comando da CPD, que é o Almirante Heleno Nunes. E a partir o Almirante Heleno Nunes era filiado à Arena. Então você coloca um dos deles no comando da CBD, filiado à Arena, e que vai atender aos interesses políticos do regime. Vamos lembrar, em 1974 você já tem a falência do milagre econômico, o Médici num projeto de distensão lenta, gradual e segura, precisando de leis. O Geisel, né? O Geisel. Eu falei o Geisel, né? Não, Geisel. Falou, 1974, 1974, Geisel. O Geisel, na abertura lenta, gradual e segura, e ele precisando de apoio. E esse apoio, através da Arena, seria muito interessante você colocar um time no campeonato nacional. Tanto que o Campeonato Brasileiro, em 1971, ele tem 20 times. Em 1979, ele chegou a ter 98. Só não foi 98 porque 2 times recusaram, então 96 times. 96 times no campeonato. É por isso que abre esse espaço, né? Vamos lembrar. Lembra? Aí era muita eliminatória. Então, abre esse espaço, tem um buraco no campeonato, no calendário, porque alguns times não foram eliminados e aí não tinham o que fazer. E em 1979 você tem a criação de 2 campeonatos cariocas. É o campeonato carioca. Eu lembro no Fantástico, né? Falava do campeonato e tal, tinha a Zebrinha falando da loteca, devia aqueles times, né? Ferroviária, Tunaluso, um monte de motoclube. A gente nem ouve mais falar dos times hoje em dia, né? Mas era importante. E aí você abre espaço, você tem um campeonato brasileiro com 96 clubes, e aqui no Rio de Janeiro você tem um campeonato carioca e o campeonato carioca especial. É por isso que o Flamengo é tricampeão em 1979 e 80, né? Porque ele é campeão do campeonato regular de 79, do campeonato especial de 79 e o de 80. Beleza? Sim. O João Guilherme tá querendo saber se a live vai ficar gravada. Eu não sei. Vai ficar gravada, vai ficar sim. Também tá falando uma coisa bem legal, que é a questão da imagem do Brasil no exterior. Café, Pelé e Fittipaldi. Eu vou acrescentar mais, hein?
peguei algumas matérias bem legais que o Garrincha era pago pelo Instituto Nacional do Café para fazer partidas exibição na Europa, tá? Ele estava Então, morando na Itália? Ele estava na exatamente, Itália, né? da Itália, ele recebia dinheiro do governo para falar do Campeonato Brasileiro. Então, essa questão de exportação do café, o Pelé e o Fittipaldi, vamos lembrar, né? O Fittipaldi, nessa época, é campeão do mundo. Vamos lembrar que na década de 70 você tem aquele projeto da Copa Açúcar, né? Que era uma equipe brasileira de Fórmula 1, né? Então, é bem legal isso. E para os nossos olhos hoje, né, Daniel, assim, esportivamente falando, ele já era bicampeão do mundo, né? Ele abre mão da possibilidade, da competitividade dele em nome de um projeto nacional de ter uma equipe, né, brasileira. Porque naquele filme, tem um filme de Fórmula 1, né, do Rosberg versus Fittipaldi, eu não lembro qual o nome, mas é um filme bem legal de Fórmula 1 que chegou em Hollywood e que aparece o Fittipaldi abandonando a McLaren, que era a maior equipe do mundo, e ninguém entendendo nada, assim, na véspera de começar a competição, como assim? Ele está indo embora, ele foi embora, né? Então realmente abraçar um projeto nacionalista, né? Abraçar um projeto audacioso também, né? Porque ele queria comandar a equipe, ele achava que era possível ele acertar o carro dele e fazer, enfim, acabou que a Copa Açúcar, ela teve alguns bons resultados, mas assim, a gente vê muito mais como um fracasso do que qualquer outra coisa. Mas assim, ela tem bons resultados. Agora, quando você fala assim, onde a Arena vai mal um time no Nacional, eu queria fazer a seguinte observação. É porque às vezes a gente tem um pensamento ingênuo de achar que uma ditadura... Pode falar. Não sou eu, tá? É uma frase popular na época. Sim, tá? Eu sei. A rua falava disso, porque senão eu não. Eu só pego a frase da rua. Mas fala. Então, eu digo assim, não existe poder absoluto, né? Então, nem um ditador, nem um rei consegue fazer o que quer, e mesmo que não seja uma democracia, ele precisa conquistar alianças na sociedade, né? Ditadura. Uma ditadura, ela não é feita apenas de força. Você tem consenso, você tem um consentimento. E a ditadura militar brasileira, a civil militar brasileira, ela só durou 21 anos porque ela teve respaldo da sociedade brasileira durante a maior parte do tempo. Então, quando a gente fala dessas medidas, Campeonato Brasileiro, ampliação, Emerson Fittipaldi, a tentativa dos militares de conquistarem o coração dos brasileiros para conseguirem se manter no poder. Então, acho que isso é muito importante para a gente lembrar. Porque quando cai também, cai como se não fosse nada, né? O Vargas também caiu assim, né? Com assoprão, né? Praticamente, né? A ditadura também, né? Quem manda na sociedade mesmo são outros, né? Ah, sim. Mas assim, no caso do Vargas, o Vargas, em 1945, ele cai porque ele não tinha mais apoio externo, né? Porque os norte-americanos queriam a democratização em tempos de pós-Segunda Guerra Mundial. Ele perde um apoio fundamental, que é o apoio dos militares. Os militares vão conspirar contra o Vargas, ele perde o apoio dos militares, que é um apoio que ele teve lá em 1930 para chegar no poder. Teve em 37 para dar o golpe, mas ele perde em 1945, e ele perde o apoio das elites. Um símbolo da perda do apoio das elites é o Manifesto dos Mineiros. Né? A gente pode pegar, por exemplo, o Afonso Arinos, né, e os seus filhos, né, que se colocaram, né, contra o... Então, eles estavam à frente do Manifesto dos Mineiros. Então, sim, você tem uma elite. Então, o Vargas perde apoio da elite, o Vargas perde apoio dos militares, o Vargas perde apoio externo. Então, não é tão simples assim. Ele vai perdendo apoio quando ele percebe que não tinha mais esse apoio. Mas tinha o apoio do povo, e aí a Ângela de Castro Gomes fala isso muito bem, numa invenção do trabalhismo, ele acha que é melhor ele sair. Né? Porque ele sabe que ele vai ter respaldo do povo se ele quiser voltar. E aí lembra, o Vargas sai do poder em 1945, ele deixa de ser presidente, vai para São Borja em outubro, mas em dezembro ele ganha as eleições como vereador, como deputado federal por vários estados
Em São Paulo ele ganhou como deputado federal e ele escolhe ser senador pelo Rio Grande do Sul. São Paulo que ele bombardeou, né? São Paulo que nem tem rua Getúlio Vargas, né? Só uma observação, né? Ele não é que ele escolhe, o STF escolhe para ele, né? E ele é uma das coisas que ele alega, que ele fala que um incômodo porque impuseram um cargo de senador para ele. Enfim. Uhum. Mas ele também foi lá, não gostou, né? Não é isso? Ele foi lá, não gostou da vida parlamentar e saiu fora, né? Frequentou muito pouco o Rio de Janeiro. E ele alegava que frequentava pouco porque o ambiente no Rio de Janeiro era muito hostil para ele. Né? E ele fazia uma referência ao Dutra, que tinha rompido com ele naqueles tempos. Né? Mas é isso mesmo. Seu pai está falando assim, ó, o rei reina, mas não governa. Apoio da classe média, igreja, classe empresarial, exatamente. A gente tem que pegar tudo isso daí para analisar. É a mesma coisa hoje, né? Você vai falar o quê? Que o que o Jair Bolsonaro faz é uma coisa que partiu dele de meia dúzia? Não, ele tem um respaldo social para fazer tudo, para respaldo de grande parte da sociedade, para tomar as atitudes e se manter no poder. Né? Eu sempre falo disso. Existe um respaldo social. Né? Não, aquilo ali não é do nada. Não é do nada que aquilo ali acontece. Né? Então, a gente tem que pensar sempre na sociedade para entender os políticos. Eu sempre falo disso. Os nossos políticos são reflexos da nossa sociedade. Vai lá, tá tomando tal atitude. Vê que tem alguém por trás dando respaldo, dando apoio. Sempre. Sim, né? sim. E os militares é isso. Quando os militares não tiveram mais esse apoio, eles optaram, quando eles perceberam, né, que esse apoio poderia esgarçar, né, eles optaram por sair do poder. Né? Beleza? Não, e o que assim, eu vejo assim. Fala. Não, o que eu vejo assim é que quando teve essa transição de poder, que a gente fala de redemocratização e tal, mas na verdade não houve uma releitura, uma leitura crítica da construção institucional ali que os militares fizeram durante aqueles 20 anos. Na verdade, a classe civil que assumiu o poder com a democracia, ela assumiu o volante daquele carro que já estava construído pelos militares, entendeu? Ela quis pilotar o mesmo carro, ela não quis mudar de projeto, entendeu? Aquele carro das estatais, o carro do Estado forte, várias coisas, né, que os militares montaram ali. Estava todo mundo concordando, na verdade. Não existia um dissenso, vamos dizer, não existia um dissenso liberal no Brasil, entendeu? De achar que tinha que reduzir o tamanho do Estado ou fazer essas outras reformas, entendeu? Mas eu não vejo muito do jeito que você está falando, não, porque sobre estrutura, vamos lembrar, você está fazendo uma leitura de que quando em 1985, quando os civis herdam o governo, você não tem uma vertente liberal forte. Você não tinha uma vertente... O neoliberalismo, né? Ele é uma coisa nova no mundo. Uhum. Pega a Margaret Thatcher e o Reagan, que estão construindo a lógica do neoliberalismo. E assim que você tem um primeiro presidente civil eleito, essa lógica vai ser imposta ao Brasil. Então, a minha maior crítica, eu acho que a Constituição de 1988 é um marco muito importante para a defesa de alguns direitos básicos. Né? Muita gente critica a Constituição de 88 por ela ser bastante, digamos assim, progressista. Né? O Temer falou disso. Né? Lembra que no governo Temer, o Temer falava, olha só, não temos como cumprir a Constituição de 1988, tem muitas garantias, vamos ter que tirar isso daí. Né? Então, eu não concordo. Nisso a gente vai discordar. Eu acho que a Constituição de 88 é um marco. Eu acho que, em termos econômicos, você tem uma virada relativamente rápida, porque vamos lembrar que 88 é a Constituição, com 88 você tem uma democracia sendo construída. Em 1990 você já tem um Plano Brasil Novo, que é o Plano Collor. Uhum. A minha grande crítica é que você não tem uma discussão sobre o que os militares fizeram no passado. Né? Você não tem uma discussão sobre uma discussão séria, uma punição sobre os crimes e os excessos cometidos pelos militares. Por diversos motivos, não é, Gustavo? Eu acho que são vários motivos que você tem que colocar. Claro que você tem o general Leônidas à frente do Exército, que vai impedir muito
digamos assim, desse ajuste de contas. Você tem um Sarney que esteve ao lado dos militares no comando executivo, né? Uhum. Mas também tem muito medo dos militares, né? Existia muito medo, Sim, né? E vamos lembrar que você tem uma leitura, né, que é uma leitura muito atual, de que a Comissão da Verdade abriu uma ferida muito grande entre civis e militares no governo Dilma. E que muito da sim, sim. reação militar, né, tem a ver com a questão da Comissão da Verdade. Então, Sim. ela é bem Não, eu só digo complicada. assim no sentido de que eu sinto isso, pelo menos, e eu te confesso que eu vim para os Estados Unidos um pouco por isso também, por cansaço e tal. O brasileiro espera muito sempre do governo, do governante, do Estado, entendeu? Existe uma relação ainda paternalista. Parece que aquilo ali que se montou no Estado Novo, aquilo ali é o ideal brasileiro, entendeu? Que os positivistas e os marxistas concordam nesse aspecto, entendeu? Então, tem uma irmandade aí de estatismo e condução pelo Estado, pelo governante. Os governantes são sempre um assunto importante. E eu faço uma piada assim: se presidente fosse tão importante, a gente saberia o nome de todos eles e a gente não sabe, entendeu? A gente saberia quem fez o quê, a gente não sabe, entendeu? Eu gostaria É de uma ver o verdade. brasileiro, a sociedade brasileira mais senhora do seu destino, entendeu? Em relação ao governo, em relação ao Estado. Que sociedade é essa, né? Porque os próprios que pregam no Estado mínimo querem o Estado para eles, né? E a gente está Claro, vendo isso, claro, né? E esse que é a claro. grande questão, né? A grande questão, eu acho que a gente tem que discutir o que a gente quer do Estado. Eu queria responder isso daqui. O André fala, a pergunta que intriga aos debatedores é uma só. Como podemos fazer para alcançarmos essa robustez acadêmica? Ah, tá brincando com a gente. O André é gente boa. André foi meu aluno lá em... É de Minas Gerais. Isso obrigado, André. Obrigado. A robustez acadêmica fica com o senhor que está acima de mim. Esse daí é o fera daqui. Ele que está conduzindo tudo. Sou apenas o convidado aqui, tá bom? E aí, Diógenes, tudo certinho? Né? Eu espero que a minha namorada esteja vendo aqui a live, que ela entrou, quero saber se ela ainda está aí. Né? Mas fala. Não, Fala. não é isso. Não, assim, então vou fazer outra pergunta, que também me tá engasgada em mim desde sempre. Eu acho que a gente tem uma visão muito negativa, uma visão sempre muito negativa da história do Brasil. Eu acho que a história do Brasil é contada. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? Eu tenho a sensação de que os historiadores e os professores de história sempre olham pro lado vazio do copo, em vez de olhar pro copo cheio, entendeu? Do tanto que se construiu, do tanto que o país, bem ou mal, é uma nação relevante, que conquistou coisas, né? Uma sociedade que foi se estruturando, sei lá, entendeu? Não se olha tantas coisas boas do Brasil, se olha mais para o que o Brasil não tem, para o que o Brasil não é, entendeu? Ou não? Eu acho que tem muita expectativa e realidade. Né? Eu acho que durante muito tempo se vendeu o discurso do Brasil grande, durante muito tempo se vendeu o discurso que logo ali a gente se tornaria potência. Então você tem uma crítica por outro lado falando, isso daí é propaganda, né? Vamos ver o que acontece de fato. Acho que tem isso. Tem também o fato de que quando você fala dos professores de história e do que é ensinado em sala, vamos lembrar que até 1985 você tinha uma limitação muito grande do que ensinar em sala de aula, né? Os antigos não estudavam história contemporânea, né? Como a gente estuda hoje em dia. Então, tem muito isso, né? Então, assim, eu não vejo... E, claro, você tem um olhar mais crítico dos principais analistas, sim. Concordo. Por quê? Porque você tem muita gente propagandeando, né?
Então você tem uma propaganda oficial, por exemplo, durante a ditadura civil-militar, você tinha uma máquina de propaganda falando muito bem, né? E aí você tem um outro lado falando, opa, mas peraí, e aí? Mas também tem isso. E eu acho que essa é uma função social dos historiadores, entendeu? Tem muita gente para aplaudir, tem muita gente para, né, fazer propaganda. Tem também que ter o outro lado da análise. Mas hoje em dia eu acho que no primeiro momento pós-ditadura civil-militar, eu acho que você pode ter a razão de ter muitas análises mais críticas, porque você tem essa liberdade, então você pode criticar, né? Uma coisa que você não podia fazer durante 21 anos, mas eu acho que hoje em dia já está bem equilibrado. Inclusive, né, outra coisa que tinha um desequilíbrio era que a maior parte dos historiadores queria estudar as esquerdas, né? E hoje em dia já tem muitos historiadores também estudando as direitas. Então, acho que aos poucos você, mais uma vez, são mazelas que uma jovem democracia tem que enfrentar. Esse papo de esquerda-direita eu também não aguento mais. Isso aí atrapalha a conversa pra caramba, porque eu sempre falo assim, pô, vamos analisar caso a caso, vamos, né? Eu sou Flamengo, pô, o resto a gente vê, porque as coisas têm tanto mais, tem tantas nuances a mais, né, do que esse fla-flu que virou, né? Se você fala uma coisa, você já é colocado de um lado, se você fala outra, e daí se você fala duas coisas diferentes, ninguém sabe onde colocar, daí também, entendeu? Essa polarização está no mundo todo também, né? A polarização está no Ocidente todo. Eu acho o seguinte, você negar que existem esquerda... Vamos lá. Primeiro, eu não gosto de usar esquerda e direita. Eu acho que você tem esquerdas e direitas, tá? Então é bem no plural. Porque você tem diversos campos entre as direitas e diversos campos entre as esquerdas. Então, quando você fala... E outra coisa, você tentar encaixar como, olha, o Gustavo falou tal, então ele é das esquerdas. Então, isso não existe também. Eu acho que você não precisa ficar classificando as pessoas como você faz com os animais. Não existe isso, beleza? Mas negar que existem esquerdas e direitas ainda nos dias de hoje, eu acho que é meio complicado. Acho que é muito difícil você negar. Como é que você vai negar uma coisa? Eu entendo o que você está falando, tá? Que é muito mais complexo do que parece. Mas ainda existem, né, campos políticos. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, aí é muito mais fácil, né, você fazer essas... Né, as esquerdas... O que é ser a esquerda nos Estados Unidos não é o que é ser a esquerda no Brasil, né? Então, você está em Boston, né? Você está em Boston. Estou perto de Boston. Estou a uma hora de Boston. Né? Massachusetts. Então, você... Aí, né, Massachusetts, você consegue fazer essa... Você sai nas ruas e você vê os debates, assim, olha, aqui é republicanos e democratas, né? Você tem essa coisa. No Brasil é mais amplo, na Europa é mais amplo. Acho que é válido a gente ampliar o leque e tentar entender que existem várias correntes dentro desses campos de pensamento. Eu acho que é complexo, mas anular eu acho muito difícil. Anular. Eu gosto de usar um exemplo assim, que tem a UDN era considerada de direita, né? E daí tinha a ala Bossa Nova da UDN, que inclusive o Sarney era da ala Bossa Nova da UDN, né? E essa ala Bossa Nova fez um manifesto, que se você pega o manifesto da ala Bossa Nova, tira o cabeçalho, os esquerdistas assinam embaixo do manifesto da ala Bossa Nova, entendeu? O problema com isso é você tirar essa ala Bossa Nova do contexto. Você não pode tirar a ala Bossa Nova da segunda metade da década de 50 e início dos anos 60. Se você tirar ela e trazer ela para os dias de hoje, você vai pensar numa outra questão. Por quê? Porque não existia neoliberalismo. Tá entendendo o que eu estou querendo passar para você? Naquele momento, essa ala Bossa Nova, elas estavam num partido das direitas, mas eles tinham um pensamento progressista que se coadunava com as esquerdas. Eu não vejo, né, problema nenhum. Por exemplo,
um dos filhos do Afrânio Melo Franco, que eu falei para vocês, para você lá atrás, né, do Manifesto dos Mineiros, né, o Afrânio Melo Franco tinha sido ministro das Relações Exteriores do Vargas. Né, foi assinar o Manifesto dos Mineiros. E um dos seus filhos vai ser um dos principais oradores da UDN, que é o Afonso Arinos. O Afonso Arinos é da UDN e vai fazer a política externa independente, que é uma das coisas mais sensacionais que já existiram no Itamaraty. Né? E que foi acusado de ser comunista pelo Carlos Lacerda. Né? Mas assim, isso... Então vamos lá. Depois era do PFL, né? Fala. E depois era do PFL, né? O Afonso Arinos, depois da transição, não é? Eu não tenho essa informação se ele chegou até o PFL. Aí a gente tem que ver, porque o PFL é formado somente na segunda metade dos anos 80. Eu não sei se ele estava vivo até lá. Mas enfim. Eu acho que estava, cara. Eu via na TV. Eu não lembro. Mas assim, o Afonso Arinos não deixa de ser uma figura das direitas por ter feito a política externa independente, né? Então é essa que é... um dia a gente vai fazer esse diálogo. É mais complexo, entendeu? As coisas se... Sim, mas ele está no campo das direitas. Vamos falar caso a caso, pô. Mas ele está no campo das direitas. Ele era um dos maiores oradores da UDN. Ele foi uma das figuras principais para a queda do Vargas. Né? Então, assim, é isso que eu tô... E aí, um dia, a gente pode fazer essas biografias. E aí eu vou falar para você, ó, ele tá ali. Não, como o Roberto Campos, ele entra lá no governo militar e faz o BNDES, faz as coisas estatistas, né? Faz algumas, né? Aí você... Mas aí eu vou brigar com você. Por que eu vou brigar com você? Porque eu não sou professor de história, eu não sei nada, eu sou só o vira-lata aí que... Mas por que eu tô falando que eu vou brigar com você? Porque, por exemplo, o BNDE, né, quando ele foi criado, ele era BNDE. Ele foi fruto da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. A Comissão Mista Brasil encomendou a criação de um banco de fomento no Brasil. O que o Roberto Campos faz é trazer o BNH para o BNDE e aí vira BNDES. Mas naqueles tempos, o modelo, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, era, Afonso Arinos morreu em 1990, o Marco Aurélio falou. Então deu tempo para ele entrar para o PFL, com certeza. Eu lembro, eu sou velho, cara. Eu vi o Afonso Arinos na TV, pô. Ainda não. Né? Mas assim, o que eu ia falar é o seguinte, naqueles tempos, o modelo era estatista, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Né? Você não tinha modelo liberal, né? Os norte-americanos também. Ainda respaldo lá do Roosevelt, né? Nos Estados Unidos. A virada norte-americana só vai acontecer no início da década de 80. Né? Até então, você tem um modelo baseado no estado de bem-estar social ainda. Né? Vamos lembrar que o governo do JFK, né, é o governo que vai estabelecer uma política que era uma política de aprofundamento da ação do Estado na economia. Então, eu tô achando que você está com uma visão muito assim, o Roberto Campos ele não era um liberal. Sim, ele não era um liberal como a nossa... Né, o modelo era um modelo estatista. Não, estou dizendo que ele era um liberal, né? Mas que ele fez essas políticas quando estava lá, né? Fez o BNH, BNDE, Fundo de Garantia, Banco Central. Mas olha só, o ser liberal não é o ser liberal de hoje. É isso que é a grande questão. Entendeu? Tá ali, muitos ex-arenistas, udenistas migraram para o PFL. Exatamente, não, com certeza. Agora eu não sabia que ele ainda estava vivo. Com certeza. Gente, olha só, o PFL é a ex-arena, né? É ex-arena com uma nova roupagem. E que hoje se chama DEM. É isso que é mais legal. Eu já não sei, já acho que não é mais também, né? O DEM já não é mais... Não é mais a mesma turma, não é mais... Acho que já mudou de... Mas ficou... é a linha, né? É a mesma linha. Tem uma semineto ali, mas acho que... Sei lá. Bornaldo, mas enfim. Mas é isso. Pô, Daniel, esse papo tá maravilhoso. Esse papo não termina nunca. A gente retoma. Já tá 17 minutos de Flamengo e Volta Redonda já, cara. É isso.
Eu tava aqui lembrando assim, o que eu tenho que fazer mesmo? Acho que era isso que eu tinha que fazer. Então, beleza, Gustavo. Obrigado pela oportunidade aí de bater um papo com você. Bem legal, né? Quem tiver, né, qualquer coisa pode me chamar, estamos aí. E valeu mesmo. Agora vou comprar, né? Já comprei o seu livro, né? E maravilha, me deliciar obrigado. sobre as histórias de Adão e Eva. Eu tô curioso para saber o que vai sair disso daí. Pô, depois quero saber, quero conversar contigo para saber o que você achou, porque eu estou muito feliz com o que eu fiz. Muito legal, cara. Quero uma parte 2. A minha namorada tá me elogiando. Se a minha namorada não me elogiar, complica, né, cara? Né? Complica. Muito bom. Tá. Vamos fazer mais live dessa, cara. Para comentar outros assuntos, de repente com pauta mais específica, assim. Né? Papo livre, né? Um papo livre. Ela perguntou o que vai ser o papo. Eu falei, não faço a mínima ideia. Tô amando isso. Né? Isso aí. É isso aí. E eu sou aquilo, né? Eu sou só um cara que tá solto por aí, eu leio uma coisa aqui, outra coisa ali, leio metade, leio só a orelha, leio e não entendo. Daí eu vou juntando as coisas na cabeça e tem que perguntar, pô. Não é isso? Teu pai tem umas ideias bem legais, exatamente. Né? Sim. É bem legal. A próxima live tem que botar ele junto, vai ser legal. Beleza. Vamos fazer. Tá, valeu, Daniel. Um abração. Obrigadão. Tchau. Valeu, tchau.